Glória a Deus, irmão. Vamos receber então nosso estudo da palavra. Você que está comigo na internet, está aqui. Hoje nós vamos estudar a quinta carta do Apocalipse. Já estamos aí caminhando. Não, tem crianças lá, mas é só ficar de olho. Hoje nós vamos deixa eu só acertar meu tablet aqui que está na posição diferente. Nós vamos para a nossa quinta carta. Convido você a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, versos de número 1 a 6. Que nós vamos estar trabalhando juntos nessa noite sobre a igreja de Sardes. A carta ao Apocalipse, a igreja de Sardes, a quinta carta dessa jornada que nós estamos caminhando juntos aí, do Apocalipse. Você que está comigo na internet aí, que seja ricamente ministrado e abençoado nessa palavra que nós vamos receber aqui agora, tá ok? Mais uma vez, Apocalipse 3, de 1 a 6. Quem encontrou, diga amém para sair no meu microfone. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta de João à igreja em Sardes. Sardes foi uma cidade muito importante. Sardes foi uma cidade conquistada por Ciro, o grande rei persa. Posteriormente, ela foi conquistada por Alexandre o Grande, uma cidade importante, uma cidade que ela situava geograficamente a 50 quilômetros de Tiatira e a 80 quilômetros da cidade de Éfeso. A cidade de Sardes, irmãos, ela foi a capital de um império, o Império da Lídia, onde ali ela estabeleceu uma prosperidade, um governo forte. E para os irmãos terem uma ideia, foi na cidade de Sardes que pela primeira vez foi cunhada moeda de ouro e moeda de prata. Vamos falar no plural? Em Sardes foram cunhadas moedas de ouro e de prata pela primeira vez. Uma cidade próspera, e ela era uma cidade que estava situada em várias rotas de comércio. Realmente uma cidade rica. E ela tinha a maior sinagoga do mundo antigo. Era na cidade de Sardes. Encontraram agora escavações da sinagoga linda, gigantesca. E ali naquela sinagoga demonstrava qual era o nível da prosperidade das pessoas que viviam em Sardes. Sardes é uma cidade que foi abalada por um terremoto e depois reconstruída pelo imperador romano. E como gratidão a Roma, foi implantada na cidade de Sardes a adoração ao imperador. Uma cidade rica, próspera, de um comércio muito abundante, uma cidade que vendia muito tecido vermelho, escarlate. Tecidos vermelhos eram tecidos de reis, de pessoas nobres, de pessoas importantes. Isso era comercializado a partir da cidade de Sardes. Mas era um lugar também que tinha adoração à deusa Ártemis. Uma adoração esotérica,
demoníaca, adoração ao imperador romano. E ali, mesclado com isso tudo, estava uma, como eu disse, das maiores sinagogas do mundo antigo. Sardes, profeticamente falando, irmãos, situa no período logo após a Reforma Protestante. Historicamente, profeticamente falando. Está todo mundo me ouvindo bem? Amém? Profeticamente falando, Sardes, a carta de Sardes, ela sinaliza o período profético após a Reforma Protestante, quando em 31 de outubro de 1517, na Catedral de Gutenberg, Martinho Lutero, ele prega as suas 95 teses contra a venda de indulgências e mostrando que a salvação era pela fé, a salvação era pela graça. E ali vem aquele período da chamada Reforma Protestante. Depois entra a Contra-Reforma. E a igreja de Sardes está localizada profeticamente falando naquele período quando os primeiros reformadores, Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino e outros faleceram. E a igreja entra num momento profético muito difícil, em que os irmãos começaram a abandonar a simplicidade da fé para percorrerem um caminho de dogmas religiosos. A igreja protestante agora, ela abandona o caminho da simplicidade da fé em Cristo para implantar as chamadas confissões de fé, onde as pessoas pararam de analisar as Escrituras e começaram a caminhar somente pelas confissões de fé. Dentre elas nós encontramos a confissão de fé de Westminster, onde as pessoas se atinham às confissões de fé e não voltavam mais ao estudo das Escrituras. Como sinal disso, irmãos, sabe o que Deus falou? Vocês estão morrendo espiritualmente. Qual eram as credenciais de Jesus nessa carta? Apocalipse 3:1 diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Essa carta está escrita, essas são as palavras, a revelação, os ditames daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui nós encontramos 2 credenciais de Jesus que denotam a sua autoridade. Primeiro, Apocalipse capítulo 1 vai falar que João também percebia as 7 manifestações do Espírito de Deus que estão em Isaías capítulo 11 e estão também em Isaías capítulo 61. Está alguém comigo aqui? Estão me ouvindo bem? Isaías 11:2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus são as 7 manifestações do Espírito Santo na vida do Messias. Jesus está dizendo assim: quem está revelando essa carta para João escrever sou eu, Jesus, que sou dotado das 7 manifestações da plenitude do Espírito Santo de Deus. E ele vai declarar que ele também era aquele que tinha as 7 estrelas nas suas mãos. As 7 estrelas eram os 7 anjos, líderes das 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia. Jesus está revelando ali que ele é aquele que tem toda a autoridade sobre a igreja. Ele detém na sua mão todo o brilho da igreja, que a igreja não tem brilho próprio. Uma estrela, ela não tem brilho próprio, ela reflete a luz de um luminar maior. Então a igreja, debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, ela brilha porque a luz de Cristo brilha através da igreja. E ele está escrevendo para a igreja de Sardes dizendo assim: eu sou aquele que tem autoridade, eu sou aquele que tem a plenitude, eu sou aquele que tem o controle sobre toda a liderança da igreja. Jesus põe, Jesus tira quem Ele quer. Jesus estabelece, Jesus levanta,
Jesus abate quem Ele quer. E é por isso que Ele fala para a igreja de Sardes: vocês estão apegados a uma espiritualidade vazia, sendo que eu tenho toda a autoridade sobre a igreja. É isso que Ele está falando para a igreja. E é isso que Ele quer falar para a nossa geração. Eu já vi gente falando assim: eu vou fazer uma visita, pastor, lá na sua igreja. Aí pessoas: onde você vai? Eu vou na igreja do pastor Fernando. Eu falei: então você está encrencado, porque o pastor Fernando não tem igreja. O pastor Fernando é servo de Deus, é pastor da igreja, mas quem é o dono da igreja é Jesus. Então eu não tenho igreja, eu faço parte da igreja, assim como os irmãos, fazemos parte do corpo. Quem tem a autoridade, quem tem o domínio, quem tem a proeminência é quem? O Senhor Jesus Cristo. Como diz o livro de Hebreus, Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Cristo é apresentado a segurar as estrelas da sua mão direita. Cristo controla, são instrumentos de poder na sua mão. As igrejas fracas e moribundas não têm desculpas para as deploráveis condições espirituais. Sabe por quê, irmãos? O poder de Jesus está disponível a nós. As pessoas confundem tanto poder, confundem poder com manifestações físicas, confundem poder com moveres no meio da igreja. O poder de Jesus está e estará sempre ativo e disponível para a sua igreja. Então essas são as credenciais de Jesus nessa carta. E qual é o diagnóstico espiritual? Agora vem. Qual é o diagnóstico espiritual da igreja em Sardes? Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O povo de Sardes, irmãos, como resultado de uma vida luxuosa e livre, é apático espiritualmente. Sabe qual era? De uma forma muito sintética, prática, rápida, objetiva. Sabe qual era o diagnóstico espiritual da igreja de Sardes? A igreja de Sardes havia perdido o fervor espiritual. Você tem reputação de estar vivo, mas na verdade está morto. A igreja de Sardes, assim como a cidade, estava em constante perigo de corrupção e colapso. A inclusão da igreja de Sardes nas 7 igrejas do Apocalipse, ela pode ser melhor atribuída ao fato de que muitas igrejas locais se assemelham à igreja de Sardes. Obrigado, Maria. Muitas igrejas se assemelham à igreja de Sardes. Por quê? Tipifica Sardes aquelas igrejas que começam bem, mas perdem o fervor espiritual depois de 1 ou 2 gerações e começam a viver os louros do passado. Nós vamos ver aqui no estudo bíblico que eu preparei, que Deus ele manda voltarmos às veredas antigas. Ele manda nós acessarmos as coisas antigas. Paulo fala que é importante guardarmos as boas tradições, sim. Mas a grande questão da igreja de Sardes não é a guarda das boas tradições, e nem o retorno, techuvá no hebraico, às veredas antigas, mas é o saudosismo. Saudosismo. Ah, no passado era tão bom. Ah, no passado a igreja era especial. No passado a igreja fazia isso. No passado a igreja operava dessa forma, operava de outra forma, fazia etc. e tantas coisas, e esquece-se de viver o presente. Esse era o caso da igreja de Sardes. Quando João escreve para a igreja de Sardes, ele escreve para uma igreja que estava espiritualmente em coma. A igreja de Sardes, histórica e profeticamente, foi louvada por muitas pessoas.
mas era uma igreja superficial. Uma igreja que não tinha profundidade espiritual. Era uma igreja, irmãos, que ela muito religiosa. Numa cidade que tinha uma boa, avultada prosperidade financeira. Irmãos, a sinagoga dessa cidade era extremamente, a igreja local era extremamente luxuosa, irmãos. Os vídeos que nós encontramos na internet, o sítio arqueológico da cidade de Sardes, quando você percebe a sinagoga daquele lugar, você vê uma beleza, irmãos, o piso daquele local, que está lá hoje, depois de escavações de mais de milênio soterrado. Após as escavações e a limpeza do local, o piso é extremamente belo. Imagina na época, colunas belíssimas, uma estrutura invejável, mas uma igreja que não tinha a presença do Espírito Santo de Deus. O que adianta ter um prédio lindo, uma estrutura fenomenal, e não ter a presença do Espírito Santo? O que adianta ser uma igreja com uma estrutura fantástica, mas sem a espinha dorsal da igreja, que é a presença do Espírito de Deus? O veredito é que a igreja de Sardes é imperfeita. Eles não estavam fazendo o que Deus havia ordenado. Ei, irmãos, olhem aqui para mim. Nós precisamos ativar em nós o sinal amarelo. Quando você está tirando carteira, você aprende a ter o controle sobre o veículo, do momento certo de avançar, de pisar no freio e de ficar atento quando a luz amarela acende. Quer dizer que a qualquer momento vai sinalizar abrindo para um outro lugar e vai fechar para nós. A nossa geração precisa ativar essa lâmpada amarela, porque para que nós não percamos, e vou além, e resgatemos o fervor espiritual. A igreja precisa resgatar o fervor espiritual, para não entrarmos na mesma doença espiritual da igreja de Sardes. Uma igreja que tinha uma estrutura, uma igreja que tinha uma eclesiologia, uma igreja que tinha os dogmas, que tinha todas as confissões de fé, mas não tinha a fé simples e pura em Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus fala assim: vocês acham que estão vivos, mas vocês estão mortos. Qual era a advertência para a igreja? Apocalipse capítulo 3, verso 2 diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. As obras da igreja de Sardes foram avaliadas em uma corte celestial, irmãos, onde Jesus declara: eu não achei as obras de vocês perfeitas. O veredito é que a igreja ela era extremamente imperfeita. Eles não faziam jus ao potencial em Cristo. Faltava neles coisas que demonstravam que a igreja estava viva. Eles não corresponderam ao padrão de Deus. Pausa. Abre aspas. Pergunta: será que a nossa geração está correspondendo ao ideal de Deus? Interrogação, fecha aspas. Será que nós estamos correspondendo às expectativas de Deus para a nossa geração? Será que na nossa geração não temos vivido um tempo de pessoas que estão abandonando as Sagradas Escrituras? Ele diz assim:
seja vigilante. Vigia. Uma igreja morta. E João ordena que uma vigília fosse feita. E que a condição fosse reconhecida. E que algumas pessoas fossem despertadas, evitando o amortecimento geral, a fim de que ao menos algumas sobrevivessem. Preste atenção. Lembra do que eu falei há minutos atrás sobre o tempo profético da igreja de Sardes, que era o tempo profético da reforma protestante? Logo após a reforma protestante, veio um período de afastamento, de esfriamento e de muita religiosidade, e a igreja começa a se afastar da palavra. E no meio desse movimento de religiosidade surge um grupo, os anabatistas, século 17, século 18, surgem os chamados anabatistas, também os puritanos. Quando esses irmãos voltaram à fé, não para as declarações de fé, mas voltaram para as escrituras, e começaram a voltar à leitura, o amor, a vivência das Sagradas Escrituras. É por isso que o texto de Apocalipse 3 que nós estamos lendo diz assim: tem gente viva ainda. No meio de uma geração morta, distante do Senhor, ainda tem gente viva. Sabe qual é o ensinamento para nós? Que nós precisamos fazer parte do grupo que está vivo, não do grupo que está morto. Fazer parte do grupo da igreja que está ali, vigilante e dizendo assim: não, nós não vamos morrer como os demais, nós vamos viver. E ele diz: fortalece o restante que tem, há um remanescente fiel. Era necessário fazer uma vigília sobre si mesmo. Primeiro, avaliar o estado pessoal, para depois avaliar o estado coletivo. Eles estavam dormindo no sono, cochilando o tempo todo na fé. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: ei, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Somos chamados a um reavivamento. Aqueles irmãos da igreja de Sardes tinham ficado estonteados, inertes, precisavam acender novamente as lâmpadas da sua profissão de fé em Jesus. Tinha alguns sinais de vida, algumas obras de justiça, alguma demonstração de amor, mas tudo era imperfeito, era necessário reacender a fé. Veja o que a Bíblia diz, acompanhe, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. Quem encontrou, diga. Quanto a isso, temos muito que dizer, essas coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. É preciso ter um retorno aos estudos elementares da nossa fé. O que é isso, irmãos? Agora, nós precisamos estabelecer fundamentos, sendo que era para estarmos como edifício espiritual muito mais alto. É preciso fortalecer os fundamentos da fé, ensinar as coisas básicas e simples da fé cristã. Olha que interessante, você está em Hebreus capítulo 5,
Só avançar um pouquinho. Hebreus capítulo 6, de 1 a 6. Acompanha a sua Bíblia. Eu vou ler, você vai me acompanhar. Hebreus capítulo 6, de 1 a 6. Está no mesmo lugar aí. Olha que interessante. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Ei, olha aqui para mim. Nós que acreditamos na doutrina da salvação de forma arminiana, nós não acreditamos na doutrina do calvinismo, da eleição. Nós acreditamos no arminianismo, da salvação pela fé. Quem é de viés arminiano entende que uma pessoa, ela pode decair da fé e ela pode abandonar os caminhos do Senhor. Há muitas pessoas, irmãos, que experimentaram um mover de Deus, da presença do Espírito Santo, foram ativos no meio da igreja, cheios do Senhor, vivendo grandes coisas com Deus, e se afastaram da presença e decaíram. Aqui está dizendo que essas pessoas que experimentaram grandes coisas de Deus e se afastaram e começaram a negligenciar, a se envolver com o mundo, a cantar a música do mundo, a pensar como o mundo, a falar como o mundo, a ir nas festas do mundo e etc. E começam a se afastar da igreja. Primeiro ponto de apostasia espiritual: afastamento da igreja. Primeiro ponto de apostasia: a pessoa para de ir à igreja, e depois ela começa a frequentar lugares do mundo, começa a ir às festas do mundo, começa a se relacionar com pessoas do mundo, e começa a ter o linguajar do mundo, e se afunda no mundo. Essas pessoas, quando são reconduzidas ao arrependimento, elas crucificam novamente Jesus. A igreja de Sardes era uma igreja que experimentou um grande mover espiritual, mas se estatizou. A igreja se tornou estado. A igreja começou a envolver com coisas que não era para ela se envolver, e começou a distanciar de coisas que era para ela se envolver. Estão me entendendo? E a igreja começa a perder o fervor espiritual. É preciso resgatarmos esse fervor, esse amor pelas coisas de Deus. Irmãos, olha só que interessante: o mundo era tolerado em Tiatira, em Sardes, substituiu o que era interno pelo que era externo. Na igreja de Sardes, eles substituíram as coisas que eram do Senhor pelas coisas do mundo. Substituíram a fé genuína pela religiosidade. Por que você vai chegar no céu? Por que Deus vai deixar você entrar no céu dele? Porque eu fui um bom batista. Se eu chegar no céu e falar para Deus que eu devo entrar no céu porque eu era um bom pastor batista, eu não sou digno do céu. Porque o que leva para o céu é o sangue do Cordeiro. Que carimba o passaporte são letras garrafais pelo sangue. Não é por uma religiosidade. Porque que eu devo você entrar no meu céu?
Olha aqui as marcas de Cristo em mim. Vinde, filhos benditos, e entrem no reino que eu preparei para vocês desde a fundação do tempo. Precisamos ser menos religiosos e mais espirituais. Menos religiosidade, mais espiritualidade. Menos declarações de fé e mais vivência de fé. Não somos salvos pela elegância da letra. Somos salvos pela simplicidade do Espírito. Qual era a orientação espiritual para Sardes? Quem está entendendo até aqui? Qual era a orientação espiritual para a igreja de Sardes? Apocalipse 3:3, ele diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu, do que você ouviu. Obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, eu virei como ladrão e você não saberá a hora que eu virei contra você. A igreja de Sardes precisava retornar a um estilo de vida em conformidade com o Evangelho, necessitando de uma mudança de atitude, uma mudança de ação, de postura. Aqueles crentes foram convocados à memória piedosa acerca de seus privilégios passados, seus triunfos, edificando sobre mesmos o futuro mais brilhante do que poderiam esperar. Deixar a hipocrisia de lado e viver a verdadeira fé. É isso que Jesus estava falando para eles. Lembre-se. Aí eu vou citar Jeremias capítulo 6, que o Senhor fala assim: ei, se ponham na beira dos caminhos e olhem, procurem, perguntem pelas veredas antigas, e qual é o bom caminho, andem por ele, e vocês acharão descanso para a alma de vocês. Olha, procurem, parem na beira do caminho e procurem qual é o bom caminho, procurem qual é a boa vereda. Antigamente existia um ministério, eu me recordo disso no início do meu ministério pastoral, um ministério chamado Ministério Veredas Antigas, um ministério de resgate das coisas boas que Deus operou. Repito, não é um saudosismo, não é saudosismo. É você procurar o bom caminho, o caminho que conduz à vida eterna, e caminhar com o Senhor por Ele. O Eterno conclama aos crentes irmãos a ativarem a memória e procurarem as veredas antigas e resgatarem o fervor espiritual. Quem lembra aqui, hoje a maioria esmagadora aqui é de adultos, quase não temos crianças aqui no salão do culto agora. Você lembra quando você tinha 18 anos? Quem lembra? Quando tinha 18 anos. 18 anos, não é? 18 anos. Passou, né? Já se passaram. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos. 18 anos eu tenho transtorno de hiperatividade. Quando eu tinha 18 anos, para eu ficar 1, 2, 3, 4 noites sem dormir, era normal. Estudava, depois trabalhava, depois eu fui para o quartel. Eu já passei no quartel quase uma semana direto, virando 24 horas, trabalhando de dia e tirando guarda à noite, instrução e guarda, e instrução e vigia, e estava ali, ó, ativo, 18, 19 anos, 20 anos, a energia, aquele gás, aquela disposição. A gente não tem experiência, a gente tem muita boa vontade, mas não tem experiência, e muitas vezes, por causa da ansiedade da idade, a gente se afadiga, às vezes quebra a cara, mas tem energia. Mas quando a gente chega aí, aproximando os 50 anos, é a idade onde você percebe a vida com um olhar diferente. Eu gostaria
de Deus me der a oportunidade de chegar aos 70. Porque eu percebo que nessa idade, é uma idade onde você não tem um grande vigor físico mais, mas você consegue contemplar a vida com um olhar completamente diferente do vigor dos 18 anos. Deus, a sua sabedoria, Ele não concedeu, exceto a Jesus Cristo, a nenhum ser humano que tivesse junto a experiência, a maturidade e o vigor físico. Quando a gente descobre como fazer, a gente não consegue mais fazer, porque não tem força para fazer. Quando a gente entende o que é a vida está chegando no final. Quando nós compreendemos o que é verdadeiramente a jornada da vida, a gente começa a contemplar a chegada. E aí resta pouco tempo. Domingo que vem, dia 20, dia 16, semana que vem agora, eu completo 20 anos que eu fui ordenado a pastor. 20 anos. Há 20 anos atrás eu era um menino, com muita vontade de servir a Deus, de trabalhar, de pastorear, mas não sabendo absolutamente nada. Hoje eu não sei quase nada. Há 20 anos atrás eu não sabia absolutamente nada. E hoje eu olho para trás e eu vejo que o Senhor falando assim: arrependa-se. Olhe para trás. Perceba tantas coisas que eu fiz e o caminho que tem para percorrer ainda. A igreja de Sardes era uma igreja linda, mas que se deixou levar pelo ativismo. Particularmente eu sou contra ativismo na igreja. Aí todo dia tem um culto, todo dia tem um negócio, todo dia tem um movimento. Tem de manhã, tem de tarde, tem de noite, tem isso, tem aquilo. Não, a igreja não pode ser ativista. A igreja tem que movimentar. A igreja tem que ter movimento, não tem que ter ativismo. Nós temos que prezar pela qualidade. Deus disse assim: se arrependa. Somente para a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia o Senhor não falou assim: se arrependa. Para as outras 5, Deus falou: arrependa-se. Se arrependam. O arrependimento é o primeiro passo para recebermos a plenitude de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala assim: irmãos, que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. É possível viver uma vida plena. E o Jesus disse assim: se arrependam, porque senão eu virei contra vocês, e eu vou vir como um ladrão à noite. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 24, de 36 a 51. Jesus ele vai ensinar que ele vai vir de forma inesperada. Ele vai voltar de uma forma que vai pegar as pessoas desprovidas de entendimento, de preparo. Mateus 24, de 36 a 51. Quem encontrou? Amém. Quanto, aliás, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois os dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim,
acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria e de guarda e não deixaria que a sua casa fosse assombrada. Assim, aliás, fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. Então comece a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe, e ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em Apocalipse 16, Jesus diz assim: eis que eu venho como um ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Ele virá como um ladrão. O que quer dizer? De forma inesperada, com funestos resultados que não estiverem preparados, com a perda de algo precioso espiritualmente falando. Ele virá com a instauração de um julgamento inesperado, algo extremamente desagradável. Precisamos estar atentos sobre a volta de Jesus. Das duas, uma. Primeiro, ou os nossos ouvidos ouvirão um brado e o som de chofar, e seremos arrebatados. Ou a morte vai chegar para nós e dar um fim a essa jornada. O que isso quer dizer? Que nós precisamos estar preparados. Precisamos estar prontos. Precisamos estar conscientes de que Jesus em breve virá para buscar a sua igreja. Qual é a palavra de incentivo? Apocalipse 3:4, Jesus diz: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, porque são dignos. Havia na igreja um remanescente, um grupo. Em toda a era, em toda a dispensação da graça, sempre houve um grupo remanescente, um grupo de pessoas fiéis, que serviram a Deus de todo o coração, que não se deixaram levar pelas artimanhas do inimigo. Em meio à letargia, havia aqueles que mantiveram as suas lâmpadas acesas e as suas vestes brancas. A metáfora de Jesus prossegue com uma promessa para aqueles que não se têm conformado com os padrões da sociedade contaminada e com os padrões do mundo e das trevas. Ei, eu não me conformo com o Brasil do jeito que está, com o mundo do jeito que está. Eu não me conformo em ver a igreja do Senhor Jesus se deixando levar. Nós somos a contracultura. O mundo vai de mal a pior. O inimigo, ele age a cada dia ele vai agindo, querendo trazer instruções, querendo trazer armadilhas, querendo trazer bandejas, para que as pessoas caiam nelas. Mas entenda uma coisa, irmãos. João escreveu nas suas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Ele escreveu que o espírito do anticristo,
ele já trabalha. Nos dias da igreja de Sardes, o espírito do anticristo, ele já trazia sobre a igreja o quê? A perda do fervor espiritual. Vocês lembram? Eu peguei essa época. O Celso deve lembrar, o João Daniel já foi também para Belo Horizonte. Quem já foi para Belo Horizonte aqui vai lembrar. Indo para Belo Horizonte, quase chegando em Belo Horizonte, tem uma lanchonete, tem um avião na parada. Vocês lembram? Parada do avião ali. E nessa parada do avião tem fogão de lenha. Não sei se os irmãos vão se lembrar dessa parada. Quando você entra nessa parada do fogão de lá, tem um fogão de lenha, e na entrada no fogão a lenha tem um bule com café quentinho. E lenha no fogão de lenha. Toda hora que você chega lá, o café está quentinho. Agora, que coisa desagradável é na época do fogão a lenha, quando você chega, está um bule de café em cima do fogão, mas o fogão só tem algumas pouquíssimas brasas. O café fica frio, morno. E você pega aquele café com a vontade de tomar um café quentinho. Às vezes, nesses dias frios, como nós tivemos aqui, você vai, pega aquele, bota aquele café, e quando você manda para dentro aquele café desagradável, ele está morno, ele perdeu o seu propósito. Assim é quando a igreja perde o seu fervor espiritual, irmãos. A igreja está lá com aquela aparência, o fogão de lenha está lá, o bule bonito, cheio de café, mas ele está frio. Ele perdeu o seu propósito. Tem toda a aparência, tem todo o trabalho, tem todo o preparo, mas perdeu o fervor. A igreja de Sardes havia perdido o fervor, mas tinha gente da igreja que permaneceu fiel. Andavam com Deus. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 6, vai nos falar, olha, Enoque gerou seus filhos, gerou Matusalém, depois ele viveu mais 300 anos e ele andou com Deus. Logo depois da geração veio Noé. Noé era um homem íntegro e que andava com Deus. Nós precisamos andar com Deus, irmãos. Se fala tanto assim, mas essa juventude que está chegando, essa criançada, não, é a nossa geração. Nós que estamos aqui vivos, é a nossa geração que é responsável por contar para a próxima geração a respeito dos feitos do Senhor. Temos a responsabilidade de transferir para a geração que virá dos nossos filhos e dos nossos netos, transferir para eles que vale a pena andar com Deus. Mas essas pessoas, elas andam comigo. Elas andam de branco comigo. Branco simboliza pureza, vitória, imortalidade. Roupas brancas são símbolos de razão de privilégios, dignidade. Também as roupas brancas referem-se às obras de justiça que Deus manda seu povo fazer. Isaías 61:10 diz assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em seu Deus, pois Ele me vestiu de vestes de salvação e sobre mim pôs o seu manto de justiça, o qual o noivo adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva se enfeita com joias. Nossos atos de justiça são, segundo o livro de Isaías, como trapos de imundícia. Tem alguém comigo aqui? Olha, irmãos, a Bíblia toda vai nos ensinar sobre andar de branco. Mensageiros celestiais andam de branco. O próprio Deus é visto por Daniel com uma roupa branca.
Daniel 7:9 diz: enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e o ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo branco como a lã, seu trono estava envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, Ele disse que os sacerdotes deveriam andar de branco, de linho branco, mexendo com sangue de animal e vestido com roupa de linho branco. Quando Jesus se transfigura, em Mateus 17, Pedro, Tiago e João olham para ele e percebem que ele havia mudado a sua forma, transfigurado, e as suas vestes eram tão brancas que não tinha nada igual. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que as pessoas que vieram da grande tribulação, o Senhor lhe deu vestes brancas. A veste também é sinônimo de uma vida espiritual santificada. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, irmãos, em 1 Coríntios, aliás, em 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala que quando esta casa deste tabernáculo se desfizer, temos uma casa não feita por mãos, uma casa feita dos céus. Ele está dizendo que esse corpo é a morada do nosso espírito. E que esse corpo precisa estar de branco. Ele está falando de uma forma alegórica, está me ensinando que a minha vida precisa ser uma vida de santidade, de tal forma que vai agradar o Senhor. E ele fala em 2 Coríntios 5, fala assim: olha, nós temos que ter cuidado para que Deus nos olhe e não nos ache nus, mas sim vestidos. Ele não está falando da nudez física dessa terra, ele está dizendo da nudez espiritual. Tem muitas pessoas que são religiosas, mas são nuas espiritualmente. Ele diz uma bênção para a gente caminhar para o final. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Jesus libera uma bênção tríplice. Primeiro, essas pessoas vão andar de branco comigo. O branco é a recompensa para aqueles que receberam o Evangelho, não porque merecem, mas porque Jesus confere. Aqueles que se arrependeram e retornaram a uma vida de obediência, receberão a mesma recompensa dos fiéis. Branco é a vestimenta padrão dos servos. Imagine, você consegue imaginar a cena de Jesus e aquela multidão de pessoas, todas vestidinhas de branco. Uma vestimenta padrão para todos. Ninguém vai vestir melhor do que ninguém. Ninguém vai vestir uma cor superior a outra. Ninguém vai ter um corte de tecido melhor do que o outro. Todos receberão a simplicidade, a brancura e a santidade de Deus. Eu sempre ensino para vocês durante todos esses anos. As coisas de Deus são simples, mas não quer dizer que elas são rasas. As coisas de Deus são simples e profundas. O papel do pastor é simplificar para os irmãos, não é dificultar. Se eu for trazer aqui nos meus estudos, só ficar falando para vocês em grego e em hebraico, vocês vão ser edificados em quê? Simplicidade. Jesus disse uma coisa muito simples: todos aqueles que são fiéis a mim, aqueles que andam comigo, vão andar de branco comigo. A mesma veste dele. Simples como ele, mas cheios da presença de Deus. Não terão o nome retirado do livro da vida. Existe esse livro. A Bíblia cita ele por várias vezes. Inclusive quando Moisés ora pelo povo, ele fala para Deus assim: Senhor, perdoa esse povo, ou então o Senhor risca o meu nome do livro da vida. A misericórdia de Deus é tão grande
que ele vai demonstrar para as pessoas que morreram sem Jesus, no grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, o Senhor vai mostrar para ele, dizendo: olha, eu tenho um livro, o livro da vida, e o nome de vocês não está nesse livro, mas eu vou mostrar para vocês aqui no livro. E ele vai abrir o livro da vida para aquelas pessoas que morreram sem Jesus, e vai mostrar para elas: o nome de vocês não está aqui, porque vocês não quiseram. Mas para aqueles que acreditaram no sangue de Jesus, no sacrifício da cruz, ele vai dizer assim: eu não vou tirar o nome de vocês do meu livro. E vão receber a confissão. Jesus disse: olha, aquelas pessoas que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai. Confessar significa testemunhar, declarar sobre, falar a respeito. Ei, aqueles que andaram com Jesus, que viveram uma vida aqui com Jesus em obediência, em santidade, em seriedade, em perseverança, quando elas chegarem na glória celestial, Jesus vai apresentar um por um. Deus os conhece desde antes de nós nascermos. Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus conhece absolutamente, Deus ali, todas as coisas sobre nossa história. Ele sabe tudo sobre nossa jornada. Ei, o salmista chega a dizer assim, Davi no Salmo 139, ele fala: antes de eu abrir a boca, tu sabes o que eu vou falar. O Senhor me conhece desde quando eu era uma substância sem forma. Deus sabe absolutamente tudo na sua soberania, na sua presciência, na sua autoridade, na sua onipotência. Mas sabe o que Jesus vai fazer? Quando nós chegarmos na glória celestial, ele vai confessar: ei, Pai, aqui, Pai, o Senhor fulano de tal, está aqui, ó. Ele acreditou em mim, no meu sangue, e está aqui para todos os anjos, para toda a eternidade, diante do meu Pai. Eu estou confessando você, como você me confessou diante das pessoas. Por isso que a gente não pode ter vergonha de ser crente em Jesus Cristo, porque ele vai contar para todo mundo quem somos nós na eternidade. Amém, meu irmão? Ei, o crente tem credencial. Sabia dessa para a gente ir embora para casa? Quando os filhos de Cefas foram expulsar o demônio, 7 filhos de Cefas foram expulsar o demônio, o endemoniado olhou para eles e falou assim: ah, tá, vocês estão querendo me expulsar? Eu te expulso em nome do Jesus Cristo a quem Paulo prega. Atos dos Apóstolos. O endemoniado olha para eles e fala assim: conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês, quem são? Aqueles homens não tinham identidade espiritual. Aqueles homens não eram reconhecidos diante do reino espiritual. E o endemoniado, o demônio falou na boca do homem dizendo assim: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo. Paulo era conhecido no reino espiritual. Será que nós somos conhecidos no reino espiritual? Será que você é conhecido? Você que está na internet, será que você é conhecido no reino espiritual? Será que o reino das trevas olha para você e vê que você tem uma farda do exército celestial? Que você tem patentes do exército celestial? Ou ele olha para você e vê você nua, sem credencial, sem vestimenta apropriada? Jesus disse assim: vai andar comigo de branco, não vou riscar o nome dele e vou confessar diante de Deus e Pai. E que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu povo? Deus abençoe você na internet.